Olá pessoal do curso Essa Farda é Minha! Venha comigo e vamos à análise sobre o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, aula número 5. Hoje iremos tratar acerca do direito à educação, ao esporte e ao lazer, direitos fundamentais do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Direito à educação, ela vem previsto lá a partir do nosso artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos fazer a leitura? E já adianto aqui aos senhores que é muito importante a análise desse estatuto, e especialmente sobre os direitos fundamentais, o direito à educação. No nosso último concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, caíram 3 questões acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente e 2 delas foi sobre os temas que vamos tratar a partir de agora sobre o direito à educação. Vamos acompanhar. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade das condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito a ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores da escola. 4. Direito à organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, tá? Então, direito à educação é importante, dever do poder público garantir sempre e é garantido ali a igualdade de condições a todos os alunos da escola. Eles podem fazer, embora seja criança, embora seja adolescente, pode questionar os critérios avaliativos colocados por seus professores, tá? E vamos falar sobre o que é dever do poder público garantir nessa esfera de direito à educação. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Ensino médio é obrigatório e gratuito. Atendimento educacional aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Atendimento em creche e pré-escola desde os 0 anos de idade até os 5 anos de idade. Que nem eu já falei, prestem atenção quando coloca datas, idades e horários. Então, é dever do poder público garantir a criança desde os 0 até os 5 anos de idade, creche. Garantir acesso aos níveis elevados de ensino, fazer faculdade, tem nossa federal aí, né? Respeitar a capacidade de cada aluno, né? Um aluno, uma pessoa diferente da outra, os seus professores, os seus educadores, né? Deve respeitar essa diferenciação de capacitação de cada aluno ali de forma diferenciada. Ofertar ensino noturno para o adolescente trabalhador. Tem adolescente, né, que pode trabalhar, conforme nós já falamos na nossa parte 2 da aula número 4, a partir dos seus 14 anos na forma de aprendiz. Então, para esses que precisam trabalhar, às vezes durante o dia, né, é dever do poder público garantir o ensino noturno regular à noite também. Garantir programas suplementares, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. Tem pessoas que moram às vezes na zona rural e não tem como se locomover até a escola, né? Então é dever do poder público garantir um transporte, uma van, algo para locomoção daquele aluno. Artigo 54 do ECA, muito importante, foi o que caiu na nossa última prova do último concurso da PM. Parágrafo 1º, vamos lá. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Nós vemos pensando muitas vezes que é dever do poder público, até em fase de responsabilidade civil, eles respondem de forma objetiva em todos os casos. Aqui é direito deles subjetivamente, tá? Fazer essa garantia de ensino obrigatório a todas as crianças e adolescentes desde os 0 anos de idade. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente, é o que prevê o nosso parágrafo 2º no nosso artigo 54 do ECA. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, zelar junto aos pais pela frequência à escola. Então, aquelas crianças que começaram a faltar, é dever do poder público, dos educadores, né?
já fazer uma chamada ali dos pais para ver o que está acontecendo, por que está havendo essas faltas injustificadas da criança e adolescente, tá? Sendo que é obrigatória a frequência escolar da criança e adolescente na escola. Artigo 55 do ECA. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular os pupilos na rede regular de ensino. E, infelizmente, tem algumas pessoas que, às vezes, ou porque tem mais dinheiro, ou porque tem alguma condição, mas a mãe já é professora, ela quer educar a criança em casa. Não pode. No nosso país, no nosso Brasil, isso não pode. O artigo 55 do ECA fala que é obrigação dos pais ou do responsável pela criança e adolescente fazer a matrícula no ensino regular de ensino. Aqui tem que estudar na escola. O pai e a mãe pode complementar aquilo, que sem sombra de dúvidas é uma ótima situação fazer esse complemento do que é ensinado na escola, mas só ensinar em casa não pode. Tem alguns casos também, tá, durante a escola, que é observado da criança e adolescente e que é obrigação fazer encaminhamento e comunicação ao órgão do Conselho Tutelar, que é um órgão que prevê e atende as questões de direitos da criança e adolescente. Quais são essas hipóteses de comunicação do Conselho Tutelar? Quando houver averiguação dos educadores ali, que os pais estão agindo, maus tratos envolvendo os alunos, reiteração de faltas injustificadas, evasão escolar, elevados níveis de repetência. Então, quando acontece muita situação, os educadores, o dever público pode fazer a comunicação ao órgão do Conselho Tutelar, bem como os pais também podem fazer a comunicação ao Conselho Tutelar se verificar se os filhos estão sendo maltratados na escola. Responsável pela comunicação, dirigente do estabelecimento de ensino. Se for a situação verificada lá na escola, quem faz é o dirigente do estabelecimento de ensino, o diretor. Consequência da não comunicação. Caso, a criança esteja faltando muito lá, são 200 dias letivos obrigatórios, segundo o núcleo de educação, para ter na escola, de frequência escolar da criança e do adolescente. Caso haja faltas reiteradas, injustificadas dessa criança e adolescente, por exemplo, deve ser feita a comunicação ao Conselho Tutelar, sim. E se não for feita, o que acontece? É considerada infração administrativa, segundo o nosso artigo 245 do ECA, isso gera uma pena de multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando-se em dobro se o dirigente lá da escola viu, não fez, depois aconteceu de novo e continuou não fazendo. Caso de reincidência, aplicada a pena de multa em dobro. Então, muito importante essa comunicação com o Conselho Tutelar, caso existam essas hipóteses de maus tratos, reiteração de faltas, evasão escolar, elevados níveis de repetência. Também é direito fundamental à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 59 do Estatuto da Criança e Adolescente prevê: os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivas e de lazer voltadas à infância e juventude. Por exemplo, a criação de parques, zoológicos, conforme nós já temos, tá? E podem vir a criar muitos outros para fim sempre de atender essas formas de cultura, lazer e esporte para criança e adolescente. Super importante, muitas vezes é isso que tira algum adolescente, eventualmente, de algum risco, de alguma droga, de alguma outra situação. Então, vamos para a nossa resolução de questão. Inclusive, pessoal, duas questões que vou colocar aqui aos senhores, esteve no último concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, tá? Questão 1. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, analise as assertivas e aponte as corretas, tá? Copiei exatamente conforme estava lá na nossa última prova. Inciso 1. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Artigo 54, parágrafo 1º. Correto. Inciso 2. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Correto. Artigo 54, parágrafo 2º. Texto de lei, pessoal, o último concurso cobrou. Inciso 3.
Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Correto, parágrafo 3º lá do nosso artigo 54 do ECA. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Corretíssimo, artigo 55 do ECA. Todas as alternativas estão corretas, alternativa D. Fácil, né, pessoal? Leitura básica do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Vocês estarão prontos a acertar a questão. Então, vamos lá para a nossa resolução de questão número 2. Tá? Caiu no nosso último concurso, só copiei aqui para vocês saberem como que o último concurso lá da CEP, do concurso da PM, cobrou. Tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Inciso 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, a pessoa fez 18 anos, ainda não terminou seus estudos, é dever do poder público continuar garantindo isso, tá? É o que prevê o nosso artigo 53 lá do ECA. Inciso 2. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Texto de lei, corretíssima. Inciso 3. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 7 anos de idade. Pessoal, essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque é de 0 a 5 anos, é o que prevê o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, não é 7. Inciso 4. Oferta um ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador? Corretíssima. Então, vamos ver lá nossas alternativas. Letra D, apenas 1, 2 e 4 estão corretas. E vamos à nossa última resolução de questão acerca do direito fundamental da educação. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, está incorreto afirmar. Alternativa A. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos, históricos próprios no contexto social da criança e adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura. Tá? Então, correta alternativa. Letra B. É obrigatória frequência escolar da criança e adolescente, sendo que a reiteração de faltas justificadas poderá ser comunicado ao Conselho Tutelar. Corretíssimo. Alternativa C. As crianças e aos adolescentes têm direito de ser respeitado por seus educadores, também questionando os critérios avaliativos. Corretíssimo. Alternativa D. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Correto. Tudo correto, né, pessoal? Então, vamos ver a nossa alternativa E. Os pais que são professores ou têm conhecimento ilibado poderão educar os seus filhos em casa, sem necessidade de matricular na rede de ensino, contrário ao que vê lá no nosso artigo 55 do ECA. Independente se o pai é educador ou não, ele deve matricular o seu filho na rede regular de ensino. Tá? Então, vamos encerrando por aqui a nossa aula número 5 sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, Direito Fundamental da Educação, Cultura e Lazer. Até a próxima aula!